Nós temos hoje um assunto delicado, né? Falar sobre comunicação é mais delicado do que você falar sobre outros assuntos, porque 99% das dificuldades que nós temos como casais, ou elas são basicamente e puramente comunicação, ou tem o dedinho da dona comunicação ali no meio. Então ela é um assunto delicado de se falar, mas é um assunto muito necessário. E quando nós antenamos para essa realidade, e quando nós percebemos essa realidade e temos algumas ações de mudança, as coisas dentro de casa também começam a mudar. Mas vamos por partes. Abra sua Bíblia comigo em Tiago 3, verso 2. Tiago capítulo 3, versículo 2. Nós vamos só ler esse versículo por enquanto. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Todos tropeçam de muitas maneiras, diz Tiago. Muitos. É verdade, olha para a sua vida, olha para mim. E ele diz assim: e se alguém domina a sua língua, esse homem é substância, entendeu? Ele está bem, mais sábio que os outros. A comunicação, meus irmãos, dentro de uma família, ela é assim de vital importância. Como comida, como pagar as contas, a mesma coisa. É muito importante que nós tenhamos noção disso. Para você ter uma ideia, esse negócio de comunicação é tão importante que já deu problema lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Se você lembrar da história de Adão e Eva, você vai ver que teve muitas falhas de comunicação. O que aconteceu? Problema. Se você sair de Adão e Eva, você pode pegar, por exemplo, Abraão e Sara. Problema de comunicação. O que aconteceu? Problema na família. Abraão teve um filho com a escrava, deu problema com a esposa, deu confusão, não pegou bem o negócio. Tá? Se você continuar seguindo, você vai pegar, por exemplo, Jacó e Raquel. Problema também. Teve dificuldade. Tá? Se você seguir, pega Davi e Mical. Problema também. Um dia Davi está vindo, trazendo a arca de Deus para Jerusalém, e está felizão, dançando. E quando chega em casa, Mical vai com os dois pés no peito de Davi, diz assim: que vergonha, onde já se viu o rei fazer um negócio assim? E Davi devolve na mesma moeda, patada com patada, os dois se entendem. E aí diz a Bíblia que naquele dia em diante ela rejeitou o seu marido. Comunicação. E se você seguir pela Bíblia, e se você seguir pela história, você vai ver que problemas de comunicação são muito comuns nos casamentos, inclusive no seu. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos ou já tivemos problemas de comunicação. Vou fazer uma perguntinha. Quantos aqui entendem com perfeição tudo o que o cônjuge quer dizer? Pode levantar a mão. O Cleiton levantou a mão lá, mas nós não levamos em consideração. Casou há 2 meses, tá? Entendeu? Quantos entendem tudo que a esposa ou o marido quer dizer? Duvido, de jeito nenhum. Se nós fizéssemos a pergunta ao contrário, todo mundo levantava a mão. Quantos aqui não entendem, na maior parte das vezes, o que o cônjuge quer dizer? Todo mundo ia levantar a mão. É essa a situação, tá? Nós não podemos mascarar um negócio. Comunicar não é fácil, principalmente com o sexo oposto. Eu tenho certeza que você que é homem não tem problema de se comunicar com outro homem, de jeito nenhum. Agora com a sua mulher parece que o negócio não anda. Parece que ela não entende. Não é verdade? Você fala, todos os teus amigos entendem o que você fala. Tudo. Eles até apoiam. Agora você fala com a tua esposa, o que ela diz? Não é por aí, não sei o quê. Não dá certo. A senhora também. A senhora não tem problema nenhum de se comunicar com as suas amigas. A senhora conversa com elas sobre tudo e vocês se entendem. Agora tenta conversar com seu marido para ver se vai dar certo.
De 10 conversas, 9, se aprofundar muito, acaba em briga. E uma dá para dar uma desviada, entendeu? É difícil se comunicar com alguém do sexo oposto, principalmente quando essa pessoa é a nossa esposa ou o nosso marido. Porque aí não tem só uma questão do que eu quero dizer, tem sentimentos no meio. E nesse bolo todo, se eu não tiver uma noção do que é comunicação dentro de um casamento, eu posso ter a melhor vontade de todas e fazer tudo errado. Fazer tudo errado. E nós precisamos entender que a comunicação, ou ela é o motivo da maioria dos nossos problemas, ou ela é algo que aumenta os nossos problemas. Ela traz mais dificuldades ainda. O casal que não sabe se comunicar, quer ver? Aonde não há comunicação, aonde ela não é boa, os problemas ou a direção da família nunca é alinhada direito. Vamos trocar o carro? Não. Sim. Não. Sim. Sim. Tal modelo? Não. Tal modelo? Não. Não. Vamos parcelar? Não. Não vamos parcelar. Sim, vamos parcelar? Não. Não vamos parcelar. É aquela dificuldade para tomar uma decisão. Se não há uma boa comunicação, as decisões para a direção de onde vai a família é uma loucura. E aí, se você é homem e não tem uma boa comunicação, o que você faz? Você foge desse tipo de conversa. Você não quer nem saber desse tipo de conversa. Entendeu? Não quer falar sobre tudo. A única coisa que você não quer falar é se vai trocar o carro ou não. Por quê? Porque se não se comunicar bem, dá briga. Então, quando a comunicação não está boa, a direção que a família tem que seguir dá problema. Outra coisa que interfere a comunicação, se ela não existe ou não é boa, existe um sentimento de falta de afeto e falta de atenção. Principalmente nas mulheres. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, ninguém. Mas no seu coração você confessa para Deus. Quantos maridos aqui já ouviram a seguinte frase da esposa? Você não conversa comigo. Deram risada porque quiseram, entendeu? Eu segurei por dentro aqui para não rir, entendeu? Você não conversa comigo. E aí você que é marido, você pensou assim, como não converso? Todo dia a gente se fala. Sentimento de falta de afeto. Quantos maridos aqui não ouviram assim, você não me dá atenção? E aí o marido diz assim, como não dou atenção? Eu estou todo dia em casa. Essa mulher quer que eu faça o quê? Engula ela? Como é que eu não vou dar atenção? Dificuldade. Quando não há boa comunicação, existem sentimentos de falta de afeto e falta de atenção. Outro problema, quando não há boa comunicação, existe aquela sensação terrível de incompreensão. Fala sério, quantos casais aqui já tiveram aquela conversa e algum dos cônjuges disse assim, você não me entende? Você nunca me entendeu. Quando a comunicação não está boa, essas coisas vêm à tona. E tudo isso aqui, essas 3 coisinhas aqui parecem besteira. Mas essas 3 coisinhas, elas vão fazer girar toda a dinâmica da nossa família. Se o meu cônjuge estiver com o coraçãozinho em paz, minha casa vai ser uma bênção, companheiro. Agora, se o coração não estiver bom, se o meu cônjuge não tiver segurança em conversar comigo para decidirmos o rumo da nossa família, a nossa casa vai andar. E os filhos vão no meio. Comunicação é muito importante. Talvez no casamento seja uma das áreas mais importantes que as pessoas deveriam aprender antes de casar. Mas ninguém ensina. Ninguém ensina essas coisas antes de casar. A gente aprende na marra depois que casa. Ninguém ensina pra gente assim, ó, quando você casar, tua mulher vai olhar para você e vai dizer assim, você não me entende. Ninguém. E também não adianta, porque a gente fala isso para um namorado e vai dizer assim, calcula, a gente conversa muito, a gente nunca brigou. Tá bom. Casa para ver. Chacrinha já dizia, quem não se comunica, se trumbica. Mas a grande questão é, como é que você se comunica? Você sabe como é que o seu cônjuge se comunica? Você sabe como é que o homem se comunica? Você sabe como é que a mulher se comunica? São maneiras diferentes.
São formas diferentes. Não é igual. Por isso que dá tanto conflito. Por isso que dá tanta dificuldade. Quer ver? Por exemplo, os homens. Vamos lá, os homens. Primeiro, pouca conversa. Homem não é de falar muito. Raras exceções, pouquíssima conversa e é objetivo. Se é X e acabou. Entendeu? E pronto, é ali. É aquele negócio. E deu pra bola. Pouquinhas palavras. Tá? Outra coisa, são práticos na comunicação. Eles não fazem floreio para falar alguma coisa. Se precisar falar, eles falam. Eles não dão rodas, e vão para cá, e vão para lá, e vão para cá, para dizer X. Eles simplesmente chegam e dizem X. São diretos. É assim que os homens se comunicam. Outra coisa, muito pouca expressão corporal. Você não vê um homem conversando com o outro, encostando, dizendo assim, nossa, cabelo bonito, olha. Você não vê isso não. E nem vai ver também. Você não vê. Se você vê dois homens conversando, às vezes eles estão conversando e cada um está olhando para um lado. Eles estão se entendendo, pode acreditar em mim. Pode acreditar. Eles estão se entendendo. Eles não precisam de tanta comunicação corporal para conversar. Eles se entendem. Por isso que a senhora, quando está lá em casa e ele está assistindo televisão e a senhora faz uma pergunta, ele não se mexe, ele responde. Ele não levanta, ele não olha para a senhora e diz assim, meu amor. Ele diz assim, não, isso aí. Ele respondeu. Ele respondeu. O homem se comunica assim. Não é defeito. Não é defeito. É o jeito masculino de ser. Ele é prático. Sem floreio. Você quer ver? Ó, o que significa nada para o homem? Nada, absolutamente nada. Se você dizer assim, ó, não tem nada, ele vai dizer nada, tranquilo, beleza, é prático, ele é objetivo. Nada é nada, e nunca será mais do que nada, é nada, só nada. Agora, como é que as mulheres se comunicam? Tudo ao contrário. As mulheres falam mais que os homens. Elas não são objetivas. Elas não são objetivas. Elas falam de tudo e tudo ao mesmo tempo para chegar numa coisa que o começo da conversa não tem nada a ver com o resultado. Elas não são objetivas. Elas gostam de conversar. Elas têm prazer em conversar. Elas têm prazer em sentar e conversar. Esses tempos atrás eu dei muita risada da Bruna, que ela foi tomar café com umas amigas dela. E ela saiu de casa, acho que era 1h, e voltou perto das 6. E eu disse assim, minha paixão, como é que foi? Ela falou, foi uma bênção, só não deu para conversar sobre algumas coisas. Eu disse, meu Deus! Eu disse, meu Deus, vocês podiam ter resolvido as guerras do mundo nessa tarde de conversa. Ela falou, faltou tempo para conversar sobre algumas coisas. Mulher fala, não é defeito, não é defeito, é o jeito, é o jeito. Outra coisa, tá? A mulher fala para saciar uma necessidade que ela tem. Para saciar uma necessidade. Ela precisa falar. Que casal aqui já passou pela seguinte pergunta? Fala comigo. O que você quer falar, meu amor? Não sei, eu só quero falar. A mulher, ela gosta de conversar. Ela é muito comunicativa. É natural. É natural. Enquanto que o homem é quase monossilábico. Sim, não, A mulher é diferente. O homem, ele fala só para duas coisas, ou para jogar a conversa fora ou para resolver problemas, só para isso. Se você pegar a conversa de dois homens, você pode ter certeza, ou eles estão resolvendo algum problema, ou eles estão brincando. Eles falam sobre futebol, tiram um sarro um da cara do outro, mentem, brincam aqui, brincam, é só isso. Ou estão resolvendo problema. Só isso. A mulher é diferente. Ela fala sobre tudo. Outra coisa, a mulher se comunica com expressões. Ela tem que olhar. Ela tem que sentir que alguém está olhando para ela para conversar. Quem já passou por essa que é marido aí, não vou pedir para levantar a mão, diz assim, olha para mim quando eu falo com você. E quem é marido e já pensou assim, eu não preciso olhar, eu falo com a boca, não com o olho.
é a necessidade. Ela conversa com expressões. Se você vê duas mulheres conversando, é natural você vê uma dizer assim: meu Deus, que vestido bonito, olha como caiu bem. Agora vê se dois homens ficam assim: ah, que cabelo legal. De jeito nenhum, não. Mas a mulher, ela tem o toque, ela olha no olho, ela gosta de falar. Agora me explica, como é que tu vai fazer para duas pessoas dessas? Um que gosta de falar, outro que não é muito fã da conversa. Um que gosta de falar com expressões, o rosto fala, o corpo fala, ela tem que olhar nos olhos. E o outro que pode estar o dia inteiro olhando para uma parede e conversando com alguém que não tem problema nenhum. Como é que você vai fazer para esses dois sujeitos se entender? Esse é o casamento. Esse é o casamento. Por isso que no nosso casamento dá tanta confusão. A maioria das confusões dentro da nossa casa são porque nós não entendemos o nosso cônjuge e não conseguimos fazer com que ele nos entenda. E aí a gente se frustra e briga. Então o grande segredo da coisa para nós entendermos bem é o seguinte: quando você quiser que o seu cônjuge entenda você, não fale do seu jeito, fale do jeito que ele entende o que é comunicação. Se você quer falar com a sua esposa, olhe para ela, no olho, preste atenção na conversa. Não fale duas palavras, explique, fale. Ela vai entender. Agora, se lá do sofá você gritar, esquece, companheiro, nem pensar. A senhora, quando a senhora quer se fazer entender pelo seu marido, entenda que o homem, ele não precisa ficar olhando no olho. Ele não precisa falar 3 horas sobre uma coisa para tomar uma decisão. Seja mais objetiva. Releve um pouco a distração do seu marido. Ele presta atenção, mas é do jeito dele, é diferente do da senhora. E seja objetiva nos assuntos, não faça floreio. Se a senhora quer reclamar de alguma coisa, a senhora chega e diz assim: vou reclamar, não arrumou a pia, está ruim. A senhora não sente na frente deles assim: olha, eu acho que nós precisamos ter uma conversa. Ixi. Qualquer mulher que fala isso para um homem, perdeu a conversa, acabou. Não precisa dizer para ele que você precisa ter uma conversa. Senta com ele e diz assim: fulano, a pia está entupida, quando é que você vai arrumar? Ele vai dizer assim: vou arrumar amanhã. Pronto, acabou, beleza, resolvido. Pronto. Agora, se a senhora sentar na frente dele e dizer assim: precisamos ter uma conversa, e você foi. Ele já vai começar a pensar o seguinte: bom, 7h30, 9 horas começa o jogo, tem que jantar, não vai dar tempo, vai demorar esse negócio, vai demorar isso aí, e se ela quer conversar, vai reclamar. Ixi, o que eu fiz que ela vai reclamar dessa vez? A senhora já perdeu, o homem já perdeu. Agora com a sua amiga, sim. Se você mandar uma mensagem para sua amiga dizendo assim: precisamos conversar, o que ela vai lhe responder? Sim, precisamos. A mulher. Mas o homem não vai fazer isso com a senhora. Não vai. Então, se a senhora quer se fazer entendida no seu casamento, comunique da maneira que ele entenda. E se você quer se fazer entendido no seu casamento, comunique a sua esposa da forma que ela compreende, não do jeito que você acha que está falando. Porque o problema dos nossos casamentos é que nós achamos que falamos e comunicamos bem para nós. Mas comunicação não é só o que nós falamos. Comunicação tem muito mais a ver com o que o outro entende. Porque se eu falar uma coisa e o fulano entender diferente, lascou tudo. Se foi. Então eu preciso estar preocupado com a maneira como o meu cônjuge entende. Mulher é muito mais subjetiva, muito mais sensível. O que é nada para a mulher? O que é nada para a senhora? Quando o seu marido diz assim: foi nada não, o que a senhora pensa? Aí tem alguma coisa.
Mulher não entende o que é nada, porque não existe nada no pensamento feminino, sempre tem alguma coisa. Ela é subjetiva, ela não é prática, é natural, meus irmãos. Então, o grande segredo da comunicação é você falar de uma forma que o outro vai entender. Não da maneira que você acha que todos compreendem. Não, da maneira como o outro compreende. Então, o dia que você quer conversar com a sua esposa e quer ter uma boa conversa com ela, você separe um tempo e você diga para ela assim: meu amor, precisamos conversar. Ela vai dizer: precisamos conversar. E você sente, você olhe para ela. E você preste atenção, ainda que na sua cabeça você não está prestando atenção em nada. Porque o homem tem dificuldade de concentrar, irmão, é verdade, entendeu? Mas você olhe para sua esposa, olhe. Porque é assim que ela entende. É assim. Agindo assim, você vai chegar lá, companheiro. Você vai chegar lá, as conversas vão ser mais tranquilas. Porque a comunicação nada mais é do que você passar uma mensagem que o outro entenda. Isso é comunicação. Agora, nós que somos casados sabemos que passar uma mensagem para o nosso cônjuge entender não é assim a coisa mais fácil do mundo. Pelo contrário. Talvez seja a coisa mais difícil do mundo a gente se fazer entender para quem está casado com a gente. Porque a gente insiste em querer fazer com que o outro entenda da maneira como eu entendo, mas não é assim. Eu tenho que passar a mensagem de uma forma que o outro entenda, não que eu entenda. Quando eu começo a fazer isso, as coisas começam a andar. As coisas começam a funcionar. Agora, todos nós aqui podemos dizer assim: olha, pastor, é interessante isso aí, mas assim, lá em casa a gente conversa, entendeu? Eu e minha esposa, quando tem alguma coisa, a gente senta e conversa. Às vezes dá uma briga aqui, outra lá, mas a gente se comunica, a gente conversa. Em que pé que está essa comunicação? Você já pensou? Vocês conversam sobre tudo? Ou vocês conversam sobre tudo e ao mesmo tempo nada? Porque está cheio de casamento por aí que o pessoal conversa doidado, mas não fala nada que realmente necessita ser falado. E aqui tem um livrinho que o pastor Jaime Kemp escreveu, que ele trata de alguns níveis de comunicação que eu gosto muito. E ele faz assim, decrescendo. Então ele coloca 5 níveis de comunicação que precisa existir numa família. O 5º nível são aquelas conversas superficiais. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Legal, blá, 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 blá. Todo mundo faz isso, né? Levanta a mão aí. Quem conversa com a esposa nesse sentido assim? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Isso aí, todo mundo faz. Nós não temos problema com isso. Isso é tranquilo. O 4º nível é relatar fatos. Como é que foi o jogo? O jogo foi legal, levei uma canelada, fiz um gol. Como é que foi hoje em casa? Foi tranquilo, o trabalho foi bem. Todo mundo faz isso, não faz? Estou tranquilo, é legal, isso é tranquilo. 3º nível, falar de ideias e julgamentos. É quando eu compartilho com a minha esposa as minhas ideias de vida e os meus julgamentos acerca dessa vida que eu tenho vivido. O que eu considero certo, o que eu considero errado. Todos nós devemos fazer isso. Mas eu tenho certeza que todos nós já fizemos isso em algum dia e a conversa acabou em briga. Porque quando nós expomos o que nós pensamos da vida, o que nós pensamos como ideia e quais são os nossos julgamentos, principalmente relacionado a outras pessoas. Quer ver o exemplo? Sua esposa chega em casa e ela diz assim: amor, a mamãe e o papai estão passando por problema. O que é que você acha? Essa é a hora que, se você for um homem muito sábio e inteligente, você vai pegar na mão dela e vai dizer assim: meu amor, eu amo você. Você é a paixão da minha vida. Eu acho que seus pais têm as dificuldades deles, mas vai passar.
E se eles precisarem, nós estamos aqui. Você é um homem sábio, você é um homem sábio. Agora, se você já teve a insensatez de olhar para ela e dizer assim, também? Ah, companheiro, você foi. A onça está dentro de casa. E é do mesmo jeito a sua esposa. Do mesmo jeito. Mas o terceiro nível é isso. Nós temos que aprender a nos comunicar sem ter receio de colocar os nossos julgamentos de vida e as nossas ideias. O que acontece é que muitos casais se fecham nisso, porque têm medo do que o outro vai pensar sobre o que eu penso daquele assunto. E aí não conversam. Segundo nível de comunicação que deve existir dentro de uma casa: falar sobre sentimentos. Esse aqui. Não, pastor, a gente fala lá sobre sentimento. Eu, uma vez por mês, eu digo para a esposa lá, eu amo você. Não, isso não é falar sobre sentimentos. Falar sobre sentimentos é você expor o teu coração sobre o que você está sentindo naquele momento, sobre aquela determinada situação. As mulheres têm mais facilidade nesse ponto, porque elas são muito mais sentimentais. Os homens fogem desse tipo de conversa, porque nós somos criados numa sociedade onde esse tipo de conversa é coisa de besta. Onde o homem que é homem não fala sobre sentimento. Infelizmente nós somos criados assim, e isso prejudica a nossa vida, porque às vezes a gente fica guardando aquele negócio dentro de nós e aquilo fica matando a gente, e nós ali, achando que estamos fazendo uma grande coisa, estamos só arrebentando a gente mesmo e o nosso casamento. Agora, um casal que sabe se comunicar, ele conversa sobre sentimentos. Inclusive tem dias em que esse casal que sabe se comunicar, ele vai dizer assim, me deixa quieto hoje que não estou bem. Tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum. Para as mulheres isso é mais difícil. Porque se você chegar em casa e falar para a sua esposa assim, deixa quieto que hoje não estou bem, o que aconteceu? Eu quero saber, você é meu marido, o que houve? Como não está bem? Aqui em casa algum problema? Sou eu? Se a senhora for sábia, o que a senhora vai fazer? Deixa ele, rapaz, quieto, deixa ele quieto. Deixa quieto. Deixa. Quando a senhora notar, porque a mulher conhece o homem muito melhor que o homem mesmo, quando a senhora notar que o negócio está mais apaziguado, a senhora chega, senta com eles assim, está melhor, paixão? Se você quiser falar, eu estou aqui. Sabedoria, sabedoria. Primeiro nível de comunicação. Esse aqui é o mais importante que tem que existir dentro de um casamento. E é o que menos existe. É o momento onde a gente precisa revelar as nossas necessidades pessoais, as nossas necessidades emocionais. Nós precisamos falar sobre isso com o nosso cônjuge. Quais são as suas necessidades que estão lá no fundo do seu coração? Quais são? Quais são as suas necessidades emocionais que precisam ser saciadas? Nós temos medo de falar sobre essas coisas. Nós temos receio de falar sobre essas coisas. Isso nos assusta. O homem assusta o homem porque ele pensa que se ele falar sobre isso, ele vai perder a autoridade. A mulher vai olhar para ele achando que ele é um fraco. Negativo. Aprende um segredo aqui agora, você que tem barba na cara. O dia que você expor os teus sentimentos para a tua esposa, ela vai considerar você mais homem do que você nunca foi até hoje na tua vida. E você vai ganhar a confiança da sua esposa. Confiança da sua esposa. As mulheres, elas têm uma facilidade natural de chegar nesse estágio. Só que se elas não tiverem sabedoria, elas infernizam tanto a vida do homem, que só do cara pensar em pôr o pé dentro de casa, ele já começa a se tremer todo. Então, sabedoria. Não é difícil. O 5 e o 4 nós fazemos todos os dias, sem dificuldade nenhuma. Agora, começar a falar sobre os nossos julgamentos e impressões sobre a vida, falar sobre sentimentos e falar sobre necessidades emocionais, isso é um negócio que geralmente a gente faz só quando a coisa já entortou, quando a gente está brigando.
Aí quando a gente está brigando, a gente ouve aquelas velhas frases: você não me ama, porque faz 10 anos que você não me dá uma flor. Mulher sabe, vai por mim, ela sabe. Você nunca vai lembrar o dia que você deu a última flor. A sua esposa lembra até se tinha chovendo, estava sol. E no dia da briga, ela vai dizer assim: você não me dá flor, você só vive para o teu trabalho. E você, se não cuidar, você vai responder assim: se eu não trabalhar, ninguém come nessa casa. Eu trabalho por causa da família e não sou valorizado. Vocês estão colocando para fora os sentimentos, só que na hora errada. Estão colocando na hora da briga. Nós precisamos aprender a ter essas conversas com essas palavras antes da briga. Eu preciso aprender a sentar com a minha esposa e dizer para elas: ó, paixão, estou achando que não estão me dando muito valor nessa casa não, hein? E ter a tranquilidade no coração de saber que ela não vai brigar comigo, que ela vai pensar antes de falar, que ela vai dizer assim: pô, vou dar uma pensada, quem sabe é isso mesmo. Pode ser, vou pensar. Vou pensar. Nós temos que ter a liberdade de sentar com as nossas esposas e elas nos dizerem: 10 anos sem uma rosinha. E nós temos que parar e pensar assim: pô, é muito tempo, 10 anos, é muito tempo. Vou comprar as flores, vou comprar, entendeu? É emoção. Quando nós começamos a transitar como casal nesses níveis de comunicação, nós começamos a ter paz dentro da nossa casa. Nós começamos a ter prazer em ficar sós com a nossa esposa, com o nosso marido, e nós começamos a ter liberdade de falar, porque ele vai nos ouvir. Agora, para que esses estágios cheguem, nós precisamos vencer algumas barreiras ou alguns inimigos da comunicação. Eu listei alguns aqui. Primeiro deles, momento errado de falar. Isso aqui principalmente as mulheres precisam aprender. A senhora tem que ter um momento certo de falar com o seu marido. Nunca fale com o seu marido quando vocês estão indo dormir. Cama para o homem é lugar de dormir, não de conversar. Não de conversar. Quer conversar com ele, converse antes de deitar. Nunca fale com o seu marido depois do almoço, porque depois do almoço ele se prepara para enfrentar a tarde. Se ele gosta de esporte, ele vai assistir um joguinho, ele vai assistir um esporte, ele quer ver o comentário. Então a senhora precisa entender a hora de falar. A senhora vai pegar isso, vai pegar bem isso. O homem, entenda que você precisa falar, cara. Você precisa abrir a sua boca e falar, você precisa se comunicar. Momento errado de falar alguma coisa para sua esposa: quando ela está se arrumando, não fale nada. Se ela se atrasou, você fica bem quieto, não fala nada. No outro dia você vai dizer: ó, paixão, próxima vez acho que nós vamos começar a nos arrumar um pouco antes. Ontem nós atrasamos. Agora, se você está 10 minutos atrasado, você diz assim: vai demorar muito. Se foi, ela sai de dentro daquele quarto assim, se ela pegar no teu pescoço, nem Jesus tira, irmão. Então não fala, é o momento errado de falar alguma coisa. Quando ela está abrindo o coração dela, quando ela está colocando para fora as emoções, fica quieto, apoia, depois você fala o que você acha. Você não está falando com outro homem barbudo, você diz assim: ó, cara, que é isso? Não é para tanto. Nunca fale isso para uma mulher, nunca. Nunca fale para uma mulher assim: não é para tanto, também, isso é coisa pouca. Cuidado, irmão, olha com quem se mexe, cuidado. Não fale isso. Tenha o momento correto de dizer as coisas. Você precisa entender: pastor, como é que eu sei o momento correto? Ora. Diz assim: Senhor, dá uma oportunidade para mim falar sobre aquele assunto. Mas eu quero conversar, não quero brigar. Então o Senhor me dá uma oportunidade boa para naquele momento falar sobre isso. Outra coisa que nós vamos vencer: a forma errada de comunicar. Não tente falar com o seu cônjuge do jeito que você entende. Fale com ele do jeito que ele entende, da maneira como ele tem facilidade de entender, não da sua forma. Tem que vencer isso. Terceira, o medo de ouvir. Nós precisamos vencer o medo de ouvir para nos comunicar bem.
Como nós temos dificuldade em nos comunicar, a última coisa que nós queremos é ter uma conversa séria com o nosso cônjuge. Porque nós não sabemos o que responder e nós temos medo do que vamos ouvir. Então você precisa vencer esse medo para a coisa começar a melhorar. Outra, a vergonha, principalmente os homens. Meu amigo, não existe nada mais íntimo para você do que a sua esposa. Se você tem vergonha de falar para a sua esposa alguma coisa, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa vencer a vergonha. Não é vergonhoso você chorar no colo da sua esposa. Você dizer que está sentindo medo. Você dizer que está com dúvida. Não é vergonhoso. Pelo contrário, vai fortalecer a sua vida diante da sua esposa. É preciso vencer a vergonha. Outra coisa, falta de paciência. Aqui são mais as mulheres. Se a senhora quer falar alguma coisa, a senhora se controle. Se controle. Porque mulher é assim, ela não fala só com palavras. O marido, quando chega em casa, olha para a mulher e diz assim: alguma coisa tem. Alguma coisa tem. E alguma coisa tem. Alguma coisa tem. E daí ela fica assim, né? Tudo bem? Tudo bem. Ela fica. E o cara já fica se armando assim: o que aconteceu? Tudo bem, amorzinho? Tudo bem. Tudo bem. Aham. A senhora se controle. A senhora se controle. Porque às vezes a senhora controla a língua, mas não controla o olho. Não controla a porta do quarto querendo arrebentar a parede. Não controla às vezes uma panela batendo no fogão. Não para no fogão. Se controle. Falta de paciência. Se a senhora quer comunicar bem, a senhora tenha controle. A senhora ora, vai ter um momento de falar. Vai ter a situação. Sabe por quê? Porque se a senhora não se controlar e der todos esses sinais que a senhora está querendo falar alguma coisa, o seu marido já vai criar 500 defesas. A conversa não vai nem para frente nem para trás. Não vai dar em nada. Porque a hora que a senhora falar, ele também vai dizer assim: mas também a gente entra em casa e desse jeito? Como é que vamos ter uma conversa? Não dá nem vontade de voltar para casa. Aí a senhora diz assim: não devia nem ter voltado mesmo. Falta de paciência. Tenha paciência, controle-se e fale na hora que deve ser dito. Porque senão a senhora está arrumando confusão para a senhora mesmo. Então a senhora tem que ter mais cuidado. A comunicação é um negócio muito importante, meus irmãos. A gente dá risada, porque são coisas que acontecem dentro da nossa casa. Mas eu quero dizer para você que esse tipo de coisa não precisava acontecer dentro da nossa casa. Não precisava ter porta batendo dentro da nossa casa. Não, a gente não precisava ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir, que o outro não queria falar, mas na hora da emoção saiu. A gente precisa aprender a se comunicar melhor. A gente precisa aprender a dar valor para a comunicação dentro de casa. Você quer fazer alguma coisa? Converse com o seu cônjuge. Você está vendo alguma coisa da sua casa? Converse com ele. E você ouça quando alguém vem falar com você. Ouça, antes de você se defender, antes de você se armar. Ouça. Quando eu converso com casais que estão em pé de briga, a primeira coisa que eu digo é a seguinte: agora vamos baixar os punhos. Agora vamos baixar os punhos, porque agora não é hora de briga, agora é hora de conversa. De conversa. Então, produza uma comunicação saudável dentro do seu casamento. E o seu casamento vai se tornar mais saudável do que ele já é. A sensação que você vai ter no coração é de que o seu casamento é o mais feliz do mundo. Agora, deixa eu dar um recadinho para você. Não esqueça de comunicar ao coração do seu cônjuge. Uma coisa é nós conversarmos, uma coisa é nós trocarmos ideia, uma coisa é nós falarmos sobre alguns determinados assuntos da família, outra coisa é quando eu falo de sentimentos. Quando nós estamos falando de sentimentos, só palavras não adiantam. Não adiantam. E aqui tem muito casamento que enrosca porque também falta de compreensão. Eu não sei se você sabe, mas existe uma forma específica que o seu cônjuge entende ser amado. É a forma dele, tá? Tem um sujeito que escreveu um livrinho que todo casal devia ler, As 5 Linguagens do Amor.
E nesse livro, esse camarada descreve as 5 linguagens mais corriqueiras que existem de amor entre as pessoas. Cada pessoa tem uma forma que se sente amado. Por exemplo, tem algumas pessoas que você disser assim, ó, eu amo você, para ele não vai significar nada. Agora, se você ir lá e der um abraço, fazer assim, puxa vida, pá, aqueceu meu coração. Tem uns que se você for e der um abraço, ele não vai significar nada. Mas se você disser assim, olha, você está muito bonito hoje, aqueceu o coração. Cada um tem uma linguagem de amor. Eu não quero que você levante a mão, mas eu quero que você seja sincero no seu coração. Você sabe qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Se você não sabe, eu tenho certeza absoluta que se o seu cônjuge for honesto o suficiente, ele vai se levantar e vai dizer assim, pastor, tem muitas vezes em que eu tenho dúvida se eu sou amado, amada ou não. E eu não estou dizendo que você não ama ele, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se você não sabe a linguagem de amor do seu cônjuge, talvez você esteja demonstrando amor de uma forma que para ele não signifique nada. Isso também é comunicação. Os casais precisam aprender a comunicar o coração do seu cônjuge. Por exemplo, minha esposa. Qual é a linguagem de amor da minha esposa? Tempo de qualidade. Ela se sente amada quando eu passo tempo com ela, não quando eu fico em casa. Quando eu passo tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade para ela? A gente fica junto, conversa, dá risada, a gente sai fazer alguma coisa, os dois juntos. Ela se sente a mulher mais amada do mundo. Não adianta eu comprar presente, ela vai continuar dizendo assim, olha, não adianta eu falar isso, falar aquilo. A linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Minha linguagem de amor, toque físico. Eu gosto de um cafuné, de um abraço, de um beijo, né? Então eu tenho que saber qual é a linguagem do seu cônjuge, companheiro. Se você não sabe, talvez você esteja se esforçando há um monte de tempo e não está adiantando, porque você está fazendo errado. Como é que o seu cônjuge recebe amor? Pastor, mas como é que eu vou saber isso? Eu tenho que ler o livro. Pastor, como é que eu sei disso? Peça. Sente com o seu cônjuge assim, meu filho, o que eu tenho que fazer para que você se sinta assim, amada por mim? Peça. Simples assim. E aí você faz. Porque está cheio de casamento por aí, gente, que o pessoal conversa um monte, mas que o coração da esposa e do marido está cheio de insatisfação. Que comunicar não é só falar, é muito mais do que isso. É se expressar de um jeito que o outro entenda. E quando nós estamos falando de casamento, não adianta só falar alguma coisa que o outro entenda. Eu preciso comunicar sentimentos que ele, ela entendem. Porque são os sentimentos que eu comunico à minha esposa que fortalece os sentimentos dela para comigo. Então, qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? O que é que você faz que esquenta o coração dele, que esquenta o coração dela? Você precisa saber. Você tem a obrigação de saber e de fazer. Porque se você fizer isso, você está nutrindo os sentimentos do seu cônjuge. Você está comunicando o seu amor por ele, de um jeito que ele entende. De um jeito que ele entende. Casamento é muito mais pensar no outro do que em mim. E comunicação é mais ainda. Para que eu me comunique bem, eu preciso muito mais pensar no outro que vai ouvir do que no que eu que estou falando ou que estou expressando alguma coisa. Como é que a sua esposa entende o seu amor por ela? Você, homem, tem o dever de esquentar o coração da sua esposa.
é dever seu, Deus vai lhe cobrar isso. Como é que o seu marido se sente amado? Deus vai lhe cobrar isso, dona. Quando o senhor chegar diante de Deus, Deus vai lhe cobrar. Nós precisamos entender que quando falamos sobre comunicação, não falamos sobre qualquer assunto. Nós estamos falando sobre o nosso dia a dia. Quando acabar esse culto, nós vamos para casa, no carro, e nós vamos ter a oportunidade de nos comunicar. E quando a gente chegar em casa, a gente vai ter um jeito de se comunicar. E amanhã do mesmo jeito, e depois. E nós precisamos entender um outro preceito. O nosso cônjuge tem expectativas. Ele espera que nós o entendamos. Ele espera que nós o aceitemos. Ele espera que nós o amemos. E sou eu que tenho que suprir essas expectativas. Sabe por quê? Porque em casos mais extremados, quando essas expectativas não são supridas, procura-se fora. Procura-se fora. E aí o que estava difícil fica bem ruim. Aprenda a se comunicar. Se você se comunica bem, se você tem facilidade de falar sobre todas essas coisas, continue. E deixa eu dizer um segredinho para você que é pai: ensine seus filhos a se comunicar. Porque um dia eles também vão casar. Um dia eles vão casar. Ensine. Pense em como é que você vai falar com a sua esposa, com o seu marido. As conversas dentro de um casamento não precisam ser um momento de briga, tem que ser um momento de aceitação e crescimento. Mas para isso eu preciso me controlar, para isso eu preciso pensar primeiro no meu cônjuge, depois em mim. O problema dos nossos casamentos, irmãos, é que 90% do tempo nós pensamos em nós, o que nós queremos, o que nos faz feliz, o que nós precisamos, o que nós desejamos, o que nós podemos. Não, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele deseja, o que o faz feliz. É assim que nós devemos pensar. Quando nós pensarmos assim, vai ser fácil de nos comunicarmos. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos assim, nós nos colocamos no lugar do outro. E aí nós entendemos o que precisamos fazer. O escritor de Provérbios, no capítulo 18, verso 21, diz um negócio interessante. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós poderíamos muito bem trazer esse texto para dentro do casamento. O sucesso ou o fracasso do casamento está no poder de se comunicar. Quem utiliza bem vai desfrutar do seu fruto. Quem utiliza mal vai passar por problemas. Feche teus olhos, quero orar por você.